Final do ano está chegando, as festas de final do ano estão chegando. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora a respeito da alimentação que se faz no final do ano. O abuso alimentar, verdadeira compulsão alimentar nessa época. Então eu chamei para bater um papinho com a gente uma psiquiatra aqui do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Maria Lúcia De Falco, e a nutricionista do Núcleo de Obesidade do Hospital Sírio-Libanês, que é a nutricionista Marcela Haddad. Obrigado, Malu, e obrigado, Marcela. Explique para quem está nos vendo qual é a diferença de ter um abuso alimentar de época, de momento, ou ter a doença compulsão alimentar. Vamos lá, doutora. Então, para começo de conversa, a doença, o transtorno de compulsão alimentar, ele é listado nos principais manuais diagnósticos de psiquiatria como um transtorno alimentar mesmo, é um transtorno psiquiátrico que é caracterizado pela ocorrência de pelo menos um episódio por semana, de um comer exagerado, é aquele comer que você come e se sente excessivamente desconfortável, mesmo na ausência da fome e com uma sensação subjetiva de falta de controle. Justamente por isso, o indivíduo ele opta por comer sozinho, porque tem vergonha de comer com outras pessoas na mesma situação, tem uma sensação de culpa muito grande depois dos episódios e costuma comer muito mais do que outra pessoa, até que ele mesmo comeria na mesma situação se não estivesse diante de um episódio de compulsão alimentar. Então, a gente precisa lembrar que esses episódios eles precisam acontecer pelo menos uma vez na semana nos últimos 3 meses e, a depender da severidade, eles chegam a acontecer mais de 3, 4, 5 vezes na semana. Alguns indivíduos têm mais de um episódio por dia, inclusive. Agora, o exagero, que aí a gente entra mais no âmbito de uma situação social em que as pessoas se reúnem em volta da comida para celebrar. E a comida, ela é social, né? Então, é natural que, numa situação de celebração, em que muitas vezes os ânimos se alteram nas festas de final de ano, com reunião de família, amigos, é natural que haja o exagero e o comer emocional. O que é o comer emocional? Quando, diante de um desconforto específico, o indivíduo não sabe identificar ou lidar com esse desconforto, então ele come para preencher esse vazio que o desconforto gera. É uma reação emocional a uma ansiedade, a um episódio de tristeza. Posso dizer então que a compulsão alimentar que você definiu é doença que merece tratamento psiquiátrico. E aquele exagero alimentar naquele momento pode não ser encarado como doença. Exatamente. Então estamos diante de um momento, final de ano, Natal, Réveillon, muita festa, muita alegria ou muita tristeza às vezes, mas as pessoas vão abusar de alimentos e de bebida alcoólica. Você, como nutricionista, que dica você vai dar para a nossa população, para quem está nos vendo, como se comportar do ponto de vista nutricional nessa época? Bom, é comum, né, que ao longo do ano as pessoas tenham a crença de que a alimentação saudável ela seja uma alimentação restritiva, né, que a pessoa não pode comer alimentos que sejam um pouquinho mais calóricos, um pouquinho mais gordurosos. Isso faz com que as pessoas tenham essa restrição alimentar aí, né, com o passar do ano e cheguem no final do ano e entendam que é aquele momento que elas podem comer de tudo, né? Tenham assim, se permitam comer o que elas têm mais vontade. Então, uma dica é justamente manter uma alimentação equilibrada e saudável no final do ano. Entender que não tem problema comer preparações um pouco mais calóricas, mais gordurosas, mas com equilíbrio. Então, evitar ficar em jejum o dia todo, né? Porque tem gente que pensa, vou ficar em jejum o dia todo porque à noite eu vou exagerar. Então, não, manter uma alimentação equilibrada. Quando estiver nas festas, nas confraternizações, comer de forma equilibrada. Então, comer realmente só o que a pessoa gosta, né? Porque às vezes tem muita coisa, né, uma fartura aí nessa mesa e a pessoa acaba querendo provar de tudo, às vezes repetindo o prato. Então também mastigar devagar, prestar bastante atenção no que a pessoa está comendo, saborear é importante. Quando consumir, né, bebida alcoólica, se for consumir, então alternar com o consumo de água e realmente entender, né, que se aconteceu aí um exagero, é continuar do dia seguinte tendo aquela alimentação equilibrada, não compensar, né, com jejum, com exercício extenuante, continuar tendo realmente, voltando aí para a vida normal, para os hábitos anteriores,
isso não vai ter problema, né? O problema é se a pessoa realmente continuar com esse exagero e fazer com que isso torne mesmo um hábito. Doutora Malu, e o paciente que tenha doença psiquiátrica de compulsão alimentar, o que fazer para ele se comportar nesse momento do ano que todo mundo está querendo abusar um pouco de alimentos? Boa pergunta, doutora. É importante que o paciente com compulsão alimentar, ele se programe para o final do ano. Então, ele tem que ter uma conversa com o médico psiquiatra que faz o tratamento dele. Ele precisa estar pareado com um tratamento multidisciplinar, então com uma boa psicoterapia e com a nutricionista é fundamental. Mas eu sempre digo aos meus pacientes, a regra na compulsão alimentar é toda restrição causa compulsão. E isso precisa ficar muito claro. O ciclo da compulsão alimentar começa com uma restrição. E depois, quando o paciente ele faz a compulsão, ele fala, agora já foi. Agora tudo já está perdido, então agora eu vou comer mesmo. Faz um novo episódio de compulsão, sente uma culpa muito grande e volta para a restrição. E esse ciclo se perpetua infinitamente. Então cuidado com restrição, cuidado com jejum, fragmente as refeições, porque em geral o paciente com transtorno de compulsão alimentar ele é mal nutrido, porque ele come muito mal durante o dia, ele poupa muito carboidrato, reduz o consumo de fibras, chega no fim da tarde ele faz o que a gente chama de binge. Então ele quer uma avidez por carboidrato, principalmente no fim da tarde, isso é muito comum, e acaba acontecendo episódio de compulsão alimentar. Então refeições mais fragmentadas e principalmente ricas em fibras. É importantíssimo que as fibras antecedam, se possível, toda e qualquer refeição. Quando a fibra chega no final do nosso intestino delgado, ele vai liberar um hormônio de saciedade, que é o GLP-1. Então essa também é uma estratégia importante para além do medicamentoso nesse transtorno. Nutricionista Marcela, se alternar verduras, legumes, frutas, carnes magras dentro do possível com os alimentos ricos em calorias, cheio de hidrato de carbono e cheio de gordura, isso colabora com o paciente, colabora com o ser humano que está abusando no final do ano, ou isso é bobagem? Sem dúvidas, né? Então o importante é ter uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo. Então o equilíbrio do prato, né? As verduras, legumes que têm as fibras, carboidratos de boa qualidade, então arroz integral, os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, fontes de leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e as carnes magras. Tendo esse equilíbrio no prato, a pessoa acaba tendo mais saciedade. Então ela consegue realmente prevenir que a próxima refeição seja uma refeição exagerada. Compulsão alimentar, doença. Isso é uma doença que precisa ter um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento psiquiátrico. Abuso alimentar em épocas, final de ano, momentos de reuniões, é uma coisa diferente. Então, o abuso alimentar de final de ano, em quem tem doença psiquiátrica da alimentação, é uma coisa complexa, e o abuso alimentar para a população em geral merece algumas regras. Obrigado, Malu, e obrigado, Marcela. Obrigada pela oportunidade. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as nossas notificações.